Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de espontaneidade cinética, onde nós trataremos sobre equilíbrio químico, ácidos e bases. Na verdade, nós temos duas partes dessa aula, parte 1 e parte 2, porque a primeira parte ela é introdutória. E só então na parte 2 é que a gente entra em equilíbrio ácido-base propriamente dito. Aqui, novamente, só a apresentação da referência que o curso se baseia, né, que é o Peter Atkins e o John Coates. E aqui as definições de ácidos e bases que se encontram nas duas referências. Bom, como a grande maioria já deve conhecer, existe a definição de ácido e base de Arrhenius, que é a definição, uma das definições mais conhecidas, que diz o seguinte, segundo Arrhenius: ácido é uma substância que contém hidrogênio e libera íons H+, a partir de agora chamados de prótons, em solução aquosa. Então, aqui está um exemplo clássico de uma ionização de um ácido em água. Então, HCl em meio aquoso, ele vai formar H+, mais Cl-. A gente vai falar um pouquinho dessa ionização um pouquinho para frente. Definição de base, segundo Arrhenius: é uma substância que libera íons hidroxila, o grupo OH-, em solução aquosa. Então, aqui, hidróxido de sódio aquoso, ele vai se dissociar e Na+, nos íons Na+, na forma aquosa, e nos íons hidroxilas, OH- na forma aquosa. Neste slide, nós temos então uma segunda definição, que é a definição de Bronsted e Lowry. Importante ressaltar que essa definição ela não é contrária à definição de Arrhenius, ela é apenas mais ampla. Tá bom? Então, nós vamos ver três definições e todas elas são assim. Elas ampliam as definições anteriores. Nunca são contrárias e nunca delimitam. Tá bom? Então, de novo aqui, definição de ácido, só que agora segundo Bronsted e Lowry. Ácido é uma substância que pode doar íons H+ para outra substância. Ou seja, ácido é uma substância que pode doar prótons para outra substância. E base é a substância que pode aceitar os íons H+ ou prótons de outra substância. Então, ácido doa prótons, bases recebem prótons. Percebam que, de novo, essa definição ela só amplia a definição de Arrhenius, porque tudo que é ácido em Arrhenius e tudo que é base em Arrhenius continua sendo ácido e base, segundo a definição de Bronsted e Lowry. Então, aqui, um exemplo de uma reação genérica, né, onde nós temos um ácido, por exemplo, o HA, e vejam, ele tem prótons. E quando colocado em água, ele vai formar H+ e A-. Continua sendo, portanto, um ácido de Arrhenius. Só que esse HA também é um ácido, segundo a definição agora de Bronsted e Lowry, porque ácido é a substância que doa prótons. Verifiquem que ele doa esse próton, um H+. Quando ele doa o próton, que está aqui, ele passa a ser agora A-. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Então, aqui ele doa esse próton e aí ele passa a ser, então, A- quando doa um próton. A base, que é aqui representada pela letra B, ela vai captar esse próton, justamente essa definição, né? Base aceita o próton. Quando ela é aceita, ela é uma substância neutra, ela aceita um H+, agora ela passa a ficar, então, BH+. Segundo a definição de Bronsted e Lowry, essas substâncias elas formam pares ácidos ácido-base conjugados. Vejam bem. Então, esse ácido tem a sua base conjugada, que é o A-. Ou seja, por que ela é base conjugada? Ela é A-, ela pode receber um outro próton. Se ela recebe um H+, o que acontece? Ela retorna para formar HA. Só que aqui, então, um ácido conjugado
possui a sua base conjugada. A mesma coisa vale para a base inicial. A base que recebe o próton, ao receber o próton, ela passa BH+. Essa substância agora, ela pode doar o próton, portanto, ele é o ácido conjugado da base. Então, aqui ó, nós temos dois pares de ácido e base conjugados. A terceira definição que nós temos de ácidos e bases é a de Lewis, e ela também amplia a teoria de Bronsted e Lowry. Por quê? Porque na definição de Lewis, base é toda substância doadora de um par de elétrons, enquanto que o ácido é toda substância receptora de um par de elétrons. Doador e receptor aqui quer dizer, pode ser também no sentido de compartilhar. Então, por exemplo, a base que tem um par de elétrons não ligante, ela, ao formar uma ligação com A, ela está compartilhando esse par de elétrons. Então, ela é classificada como base na concepção de Lewis. E o ácido, que está recebendo esse par de elétrons compartilhados ou doados, que é o receptor do par de elétrons, o A, que é receptor de par de elétrons, é considerado ácido na concepção de Lewis. Então, na definição de Lewis, muitas outras substâncias que não contenham hidrogênio, que não contenham H+ ou H-, podem ser classificadas como ácido e base. Por exemplo, aqui, olha, Fe3+, BF3, H3O+, Al3+, enfim. Essas substâncias, o Fe3+, por exemplo, o ferro trivalente, nos conceitos de Arrhenius e de Bronsted, ele não poderia ser definido como ácido ou base, ele não poderia ser classificado como nenhum dos dois. Já na definição de Lewis, isso acontece. Então, a definição de Lewis, ela amplia o conceito de ácido e base para outras espécies, para outras substâncias. Contudo, repito, ela não contraria as outras definições. Por exemplo, na definição de Arrhenius, base é toda substância que libera íons OH- em água. Muito bem, OH-, ela é base na concepção de Arrhenius e também é base na definição de Bronsted. Por quê? Porque na definição de Bronsted, base é toda substância que aceita um próton. Então, o OH- pode aceitar um próton. E na definição de Lewis, base é toda substância que pode doar um par de elétrons ou compartilhar o par de elétrons. Então, como ela tem OH-, esse menos significa que ela pode doar esse par para qualquer outra substância, compartilhar esse par e, portanto, é definição de base. Então, de novo, os conceitos eles são sempre ampliados e não são uns contrários aos outros. É isso. Mais um exemplo para vocês entenderem o conceito. Então, aqui nós temos a amônia e o trifluoreto de boro. A amônia tem um par de elétrons não ligante e a amônia compartilha esse par de elétrons com o boro. Quer dizer, ela doa esse par de elétrons, uma maneira de falar, doa esse par de elétrons para o boro aceita esse par de elétrons. Então, no conceito de Lewis, a amônia é uma base e o trifluoreto de boro é o ácido de Lewis. Eles formam, nesse caso aqui, formam um adulto que é chamado de adulto ácido base. O que é importante frisar é que o que é base num conceito, o que é ácido num conceito, continua sendo nos outros, né? Então, base, o que é base no conceito de Arrhenius, será base no conceito de Bronsted e será base no conceito de Lewis. Então, das três definições que nós vimos, a de Bronsted e Lowry é suficiente para a gente dar andamento no curso e para a gente entender o estudo de equilíbrio químico de ácidos e bases. Muito bem. Então, segundo Bronsted e Lowry, os ácidos e bases sempre formam pares conjugados. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele diz o seguinte: identifique o ácido, base conjugada, e a base, o ácido conjugado. Então, nós sempre teremos de identificar os pares
ácidos conjugados, para podermos, inclusive, depois fazermos os cálculos. Então, o que que é importante? É importante que vocês saibam escrever uma equação química. Essa equação química aqui é chamada de equação de ionização de ácidos. E a gente vai entender um pouquinho um pouquinho mais para frente. Então, para começar a treinar isso, eu aconselho que vocês façam os exercícios 4 e 5 da lista 2, para treinamento. Treinem em escrever equações químicas, depois peçam ajuda aos monitores, porque vocês vão precisar escrever essas equações. E lá nos exercícios 4 e 5 dá para treinar bastante, tá bom? Então, é uma sugestão que eu faço para que vocês consigam começar a escrever sozinhos essas equações. Muito bem, esse aqui, ó. Então, o que é essa equação? Aqui é um ácido reagindo com água. O nome já diz, é um ácido. Então, ele fala, identifique o ácido. Esse aqui é o ácido acético e, portanto, se ele é ácido na definição de Bronsted e Lowry, ele vai doar um próton. Tá? Se ele é o ácido, ele aqui vai ser a base. Se existe um ácido, automaticamente existe a base. Ah, mas professora, como eu sei qual que vai ser o ácido? Nesse caso que tem a equação, é mais fácil de ver, porque você verifica que ele vai perder esse H. Se ele vai perder, ele vai ficar aqui, ó, negativo, tá vendo ele sem o H+. Então, ele perdeu um próton. Outra coisa que é importante, é sempre assim, é assim que você entende quais são as cargas que vão ser geradas. Aqui era neutro, ele perdeu um próton. Se ele era neutro e perdeu um próton, significa que ele fica negativo, porque negativo mais positivo dá neutro, tá vendo? Então, aqui, essa substância é negativa. Aqui é neutra. A água, se ela vai ganhar um próton que é positivo, então ela vai ficar positiva. Esse íon se chama íon hidroxônio. Por quê? Porque nêutron mais próton vai dar um positivo. Tá bom? Então, aqui, ó, ele vai perder o ácido. Desculpa, o ácido vai perder um próton e vai gerar uma base, que é essa aqui. A base que ele gerou, então, esse par é chamado de par conjugado ácido-base. Essa aqui é a base conjugada desse ácido original. A mesma coisa, então, para o contrário, para a base. Essa base vai receber um próton. Aí ela vai gerar um ácido agora, aqui. E esse ácido é o ácido conjugado da base original. Ácido por quê? Porque agora ele é H3O+, ele pode doar o próton e retornar para cá, tá bom? Então, esse aqui é o par conjugado agora, esse é o ácido conjugado da água. Embaixo, idêntico. Vamos olhar para a reação e tentar identificar quem que é ácido, quem que é base. NH3, na forma aquosa, e está reagindo aqui com água. NH3 virou NH4+. Significa que ele recebeu um próton da água. Se recebeu um próton aqui, o NH3 agora é uma base, né? E, portanto, a água vai ser o ácido. Verifique que NH3 é neutro, ganha um próton da água, então vai ficar NH4+, fica positivo. Tá aqui, ó. Esse é o ácido conjugado que foi gerado pela adição de um próton. Então, o NH4+ agora é o ácido conjugado da base NH3. Aqui o par conjugado. E para a água, que é o ácido nesse momento, então ela vai perder um próton. Se ela vai perder um próton e ela é neutra, ela vai ficar, então, OH-, que é o que está aqui. Essa agora é a base conjugada. Aqui, o par conjugado. O importante aqui também é que vocês percebam o seguinte. Aqui, ó, eu tenho... Sempre vão existir dois pares conjugados, porque se eu tenho um ácido e uma base, eu vou gerar o ácido e a base conjugados. Então, sempre terei dois pares conjugados ácidos-bases. Um outro exemplo, para a gente também identificar os pares conjugados ácido-base. Vejam esse caso, o que está acontecendo aqui? HCO3-, que é chamado de ânion bicarbonato, reagindo com água, formando H3O+, e CO3-2-, que é o ânion carbonato. O que está acontecendo aqui? A gente percebe que o ânion bicarbonato, ele perdeu um próton e se transformou em ânion carbonato. Então, se ele perdeu o próton, ele é quem? O ácido, né? Então, aqui
Ele é o ácido, portanto, identificado um, o outro é automaticamente identificado também. Então, essa é a base, significa que ela recebeu o próton. E é exatamente o que aconteceu aqui, tá vendo? H3 ou mais. Então, olha só, ele era CO3, HCO3-, perdeu um próton. Então, ele vai ficar CO3 2-, tá aqui. Essa é a base conjugada. O carbonato é a base conjugada do bicarbonato. E para a água, ela ganha um próton, forma então o íon hidroxônio, H3 ou mais. Então, esse é o ácido conjugado da base água. Tá? Aqui o outro par, de novo, reforçando, temos aqui dois pares conjugados ácido-base. Aí vem a pergunta, né? Professora, mas como que eu vou conseguir escrever essas equações e separar essas cargas, etc. Então, a primeira coisa é que, de novo, eu sugiro que vocês comecem a fazer o exercício da lista 2 para treino, exercícios 4 e 5. E eu vou treinar um pouquinho aqui com vocês para que vocês comecem a pegar como que funciona. Então, primeiro, o que a gente está escrevendo aqui se chama reação de ionização. Ionização, o que significa? Formação de íons que antes não existiam. Então, essa reação aqui de um ácido com uma água é chamada de reação de ionização. Porque aqui eu tenho um ácido reagindo com a água e vai formar H3O+, e esse íon chamado de acetato, que é negativo. Vejam, essas cargas não existiam antes. Aqui era tudo neutro. Ou seja, é uma reação de ionização, onde íons são formados. Essa reação, do jeito que ela está escrita, é chamada de reação na forma completa, porque a gente coloca todos os reagentes, o ácido reagindo com água, formando H3O+, que se chama íon hidroxônio, e formando o ânion respectivo do ácido, que é quando ele perde, quando se quebra essa ligação aqui, ó, que não está mostrada, mas essa aqui é uma ligação covalente, é quando ele doa o próton. Então, ele fica na forma de ânion. A outra forma, que é a simplificada, na simplificada, a gente só representa uma das espécies reagentes e a água a gente sempre coloca como sendo solvente. Então, em cima aqui da seta da dupla seta de equilíbrio. Aqui isso demonstra que o ácido acético, também essa ligação vai se quebrar aqui. Então, ele vai liberar o próton, que a gente chama, né? E vai continuar com o ânion CH3CO-, que é o ânion acetato. Tem alguma coisa errada aqui nessa representação? Não, não tem nada errado. Porém, tem um problema conceitual. É que o próton H+, ele não vive sozinho em solução. Ele não se encontra sozinho. Ele sempre estará ligado a uma molécula de água, aqui é a molécula de água que a gente conhece, né? Formando o íon hidroxônio, que é esse aqui, ó. Então, essa é a forma mais completa de se escrever. O íon H+ jamais existe sozinho. O próton H+, ele não existe sozinho em solução. Ele sempre está ligado à molécula de água, então aí ele forma o íon hidroxônio. A forma que a gente vai, as duas formas são corretas, mas muito provavelmente a que a gente vai mais usar no curso é essa aqui, até para efeito de cálculo ela é melhor para a gente visualizar. Tá bom. Então, daí do que a gente tem falado até agora, a gente tem mostrado, falado apenas de um único próton, um ácido com um único próton. Mas existem ácidos e bases que são, digamos, polipróticos, ou seja, ácidos que doam mais de um próton e bases que aceitam mais de um próton. Por exemplo, a gente vai voltar a falar neles na parte de cálculo, mas aqui só para já exemplificar. Então, por exemplo, o H2S, ó, o ácido sulfídrico. O H2S, ele tem dois prótons, ou seja, ele está aqui na forma neutra, aí ele doa um primeiro próton. Ele forma, então, o HS-, que chama-se íon hidrogênio sulfeto. Mas ele tem mais um próton aqui ainda, então ele pode doar esse. Se ele doar, ele fica na forma S2-, tá aqui, ó, íon sulfeto. A mesma coisa, o H3PO4, ele pode doar os seus 3 prótons. Ele tem 3 aqui, ó. Tá vendo? H3. Ele doa o primeiro, então a molécula é neutra. Ele doa o primeiro, ele fica H2PO4-. Aí ele doa
esse segundo próton ele vai ficar HPO4 2-. E aí ele doa o último próton que tem. Aí ele gera o íon PO4 3-, que é o íon fosfato. Tá? Então, ácidos que têm mais de um próton, eles podem doar todos esses prótons. Assim como as bases algumas bases podem receber mais de um próton. Mais alguns exemplos, então, de ácidos e bases polipróticas. Esse aqui é um caso conhecido, que é o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico tem 2 prótons, ele vai doar o primeiro para a água. Então, se ele vai doar um próton para a água, ele é o ácido e a água é a base, né? Ela que recebe o próton e ele que doa. Então, ao doar o primeiro próton, ele vai formar H3O+, e quando ele doa, aqui era uma substância neutra, ele doa uma carga positiva, doa um próton, então ele fica com uma carga negativa. Fica na forma da espécie HSO4-. Mas ele pode continuar reagindo com outra molécula de água. Por exemplo, aqui, ó. Outra molécula de água. De novo, ele fornece o próton para a água, esse próton aqui, então ele funciona como ácido, e a água recebe. Então, a água é a base, formando o seu ácido conjugado H3O+, e o ácido formando a sua base conjugada SO4 2-. Existe o caso como eu disse para vocês, o caso das bases polipróticas, e nesse caso, aqui, ó, por exemplo, o de baixo, exemplo de baixo, que é o ânion chamado de ânion carbonato, vai funcionar como base, ou seja, vai receber um próton da água. Ao receber o próton, se ele é CO3 2-, ele vai formar, então, HCO3-. Agora, só com uma carga negativa, porque ele recebeu uma positiva. Ele tinha 2 negativas, recebeu uma positiva, então ele fica com uma negativa. E a água, que era neutra, doou o próton, então se transforma no íon hidroxila, negativo. Essa espécie aqui pode continuar funcionando como base, que está aqui, ó. Aqui, de novo. Então, se ela é base, ela vai receber mais um próton da água, e aqui ela tinha uma carga negativa. Como ela recebe uma carga positiva, agora fica neutra. Então, H2CO3 está aqui. E a água, que era neutra, doou uma carga positiva, doou um próton, forma de novo o íon hidroxila. O que eu quero que vocês percebam aqui, que é bem importante, é que a água, dependendo de com quem ela está reagindo, ela tem comportamentos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela tem comportamento de base. Aqui embaixo, ela tem comportamento de ácido. Substâncias que se comportam dessa forma, ou seja, dependendo da substância com que ela está reagindo, ela é uma base ou um ácido, essas substâncias são chamadas de anfóteras. E a água é uma delas. A gente vai ver outros casos, mas só para já começar a falar para vocês sobre isso, a água, então, é chamada de anfótera. Por quê? Ela pode se comportar como ácido ou como base, dependendo da substância com que ela está reagindo. E a gente vai, mais para frente, ser capaz de entender quando é que ela vai se comportar assim, como ácido ou como base. Tá bom? Eu voltei até um slide aqui que a gente já tinha visto, para mostrar de novo para vocês que a água tem esse comportamento que pode variar. Então, por exemplo, nesse caso, nessa reação aqui, ó, ela age como base, recebendo um próton do ácido, e aqui embaixo ela age como ácido, doando um próton para a base. Então, de novo, para mostrar o comportamento anfótero da água. Isso aqui eu coloquei como exercício, mas não é para entregar, é simplesmente para vocês treinarem, que é também sobre ser anfótero. E aí, esse íon H2PO4, que é o dihidrogênio fosfato, o nome do íon, nome do ânion, que se comporta como anfótero. Então, ele fala, escreva a equação para a reação de H2PO4- com água, na qual o íon atua como uma base. Então, se ele atua como uma base, significa que a água será o ácido. Eu quero que vocês escrevam essa reação.
Embaixo, escreva a equação para a reação de H2PO4- com água, na qual o íon atua como ácido. Se ele é o ácido, a água atua como base. Veja que as duas espécies reagentes, o íon de hidrogênio fosfato e a água, são anfóteras. Então, os dois eles vão mudar o comportamento. Em ambos os casos, identifique os pares ácido-base conjugados. Então, de novo, não é para entregar, é só para treino, mas eu gostaria muito que vocês fizessem, porque isso vai facilitar muito para vocês lá na frente, tá bom? Bom, então, gente, agora a gente vai entrar num assunto que diz respeito a equilíbrio ácido-base e que tem o nome de altionização da água, ou seja, tudo aquilo que a gente já viu de equilíbrio, a gente pode aplicar aqui, considerando que a água se auto-ioniza. O que significa isso? Significa que a água, ela mesma, como eu disse antes, ela pode funcionar como ácido e como base, que nesse caso ela funciona como os dois ao mesmo tempo, que é como a equação química aqui mostra, olha. 2 moléculas de água, ou 2 mols de água, formam 1 mol de H3O+, e 1 mol de OH-. Se quiser escrever de outra maneira, tem aqui, ó, 1 mol de água, mais 1 mol de água. Então, esse 1 mol funciona como ácido, esse como base. Então, se ele funciona como ácido, ele vai doar um próton para outra molécula de água, e ele vai formar a base conjugada dele, que é o OH-, tá aqui, ó. E a base, a molécula de água que funciona como base, então ela recebe esse próton e forma um ácido conjugado H3O+. É óbvio que a 25 graus, uma pequena parte da água se autoioniza, ou seja, uma pequena parte da água se transforma, se apresenta dessa forma. E quanto é isso? Calculando a constante de equilíbrio para essa autoionização é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, que eu esqueci de escrever aqui. A 25 graus Celsius, ou seja, é uma constante baixíssima esse valor, né? 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, pouquíssima quantidade disso aqui, pouquíssima quantidade de H3O+ e OH- estão presentes. O resto está na fórmula molecular, que é na forma de água. Muito bem. Pelo que a gente aprendeu de constante de equilíbrio, esse valor de água aqui, ó, não entra na constante, porque o que acontece, como a gente viu, está na forma líquida. Então, isso aqui passa multiplicando para cá, ó, é o que mostrou. Então, ficou ó, Kc vezes concentração de H2O, concentração de H2O. Como eu disse, pouca coisa da água fica nessa forma. Pouca coisa da água se transforma em H3O+ e O-, e OH-. Então, considera que isso aqui nem varia, ou seja, isso é constante. Se é constante, constante que multiplica constante, dá outra constante, chamada de Kw, que é a constante de ionização da água, W, water, né, em inglês. Então, o Kw é a constante de ionização da água, que é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Reforçando aqui, então, em água pura, a 25 graus Celsius, as concentrações de íons H3 e OH- são iguais, ou seja, H3O+ é igual a OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7. Logo, o Kw é 1 vezes o outro, né? O Kw, então logo é 10 a menos 14. Porque aqui a gente faz, vou até escrever aqui para gravar melhor. Vou colocar aqui. Aqui, ó, vou até escrever aqui. Kw é igual, que a gente acabou de ver, concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-. Quando a água a 25 graus Celsius, essas concentrações são iguais, então, que é 10 a menos 7 para cada um, vezes 10 a menos 7. E isso dá bases iguais, somam-se os expoentes. Isso dá igual a 10 a menos 14. Que é escrever 1 vezes, é a mesma coisa que escrever 1 vezes 10 a menos 14. Esse é o Kw da água.
Conhecendo então o valor da constante de ionização da água, que é nada mais que uma constante de equilíbrio, a gente consegue fazer algumas considerações. O equilíbrio de autoionização da água interliga as concentrações de H3O+, e OH- com uma gangorra. Quando uma sobe, a outra desce. Quer dizer o seguinte, esse valor é constante a 25 graus Celsius, ele não varia. Ou seja, se a gente variar a concentração, por exemplo, de OH-, ou seja, se a gente subir a concentração de OH-, imediatamente a concentração de H3O+ tem que diminuir para esse valor não alterar. Tá certo? Então, essa concentração de OH- da água pura é 10 a menos 7 para OH- e 10 a menos 7 para H3O+. Porém, vamos supor que eu acrescente OH- nessa água. Eu estou aumentando a concentração de OH-, jogando, por exemplo, para 10 a menos 5. Quando eu fizer isso, então eu aumento de 10 a menos 7 para 10 a menos 5. Quando eu faço isso, a de H3O+ vai diminuir, porque este valor é sempre mantido constante. Ok? Mesma coisa, acontece se eu fizer o contrário. Se eu aumento a concentração de H3O+, a concentração de OH- vai diminuir para que a multiplicação dê 1 vezes 10 a menos 14. Então, ok? Então, aumentando a concentração de H3O+, eu diminuo a concentração de OH-, ou seja, é isso que ele está falando aqui no texto como gangorra. Ao aumentar uma, simultaneamente, ou melhor, automaticamente, eu diminuo a outra, para que esse valor seja mantido constante, 1 vezes 10 a menos 14, que é a constante de ionização da água. Muito bem, sabendo agora o valor da constante de ionização da água, a gente consegue apresentar outro conceito para vocês, que é o de pH, que é o potencial hidrogeniônico. Para quem já conhece, uma medida da acidez. Potencial hidrogeniônico, ele diz para a gente o quanto que um ácido liberou de H+, ou quanto um ácido liberou em água de H3O+, enquanto um ácido transferiu o seu próton para a água. Isso é medida de acidez. Mas é como a gente viu também, essas concentrações dos íons H3O+ e OH- são muito pequenos frequentemente. E então o sueco Søren Sørensen propôs uma medida mais prática para se medir pH, que é, a gente até viu, por exemplo, a concentração de H3O+, na ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 6. Então ele sugeriu que se aplicasse o log dessas concentrações, que para a gente obter números inteiros. O detalhe é que log de números menores que zero são negativos. Então, o que ele acrescenta? Ele acrescenta o sinal negativo aqui na frente, de forma que log de 10 a menos 4, por exemplo, dá menos 4. Com o menos aqui na frente, o pH 4. Tá bom? Vamos fazer uns outros exemplos aqui para vocês entenderem. Então, de novo, constante de ionização da água é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Vocês vão encontrar em alguns livros também que essa multiplicação aqui, ó, se chama produto iônico da água. Em alguns livros vocês podem encontrar isso, tá? E é a multiplicação dessas concentrações. Bom, então, a 25 graus Celsius, a gente sabe que o produto iônico é 1 vezes 10 a menos 14. Então, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho aqui, ó, a concentração de H3O+ igual a 10 menos 4. Se essa concentração é de 10 a menos 4, então, aqui, quanto deve ser a de OH- para que eu atinja, para que o produto seja 10 a menos 14? A concentração de OH- tem de ser 10 a menos 10. Se eu agora aplico o menos log nessa concentração de H3O+, eu tenho o valor de pH. Isso é a definição de pH. Então, pH é menos log da concentração de H3O+. Menos log de 10 a menos 4 é igual a 4. Por quê? Log de 10 a menos 4 é menos 4. Com o sinal de menos que está aqui na frente, o número fica positivo, o valor igual a 4. A mesma coisa, o mesmo raciocínio vale se eu aplicar o menos log da concentração de OH-. O detalhe é que agora isso muda para POH. Tá? Então, agora é POH. POH
é igual a menos log da concentração de OH menos, log de 10 a menos 10 é menos 10, com o menos na frente dá o valor 10. Um outro exemplo, agora vamos supor que nós tenhamos uma concentração de OH menos de 10 a menos 6 mol por litro. Se ela é 10 a menos 6, a de OH menos, quanto tem de ser a de H3O mais para que o produto dê 10 a menos 14? Tem de ser 10 a menos 8 mol por litro. Se eu aplico o POH agora aqui, desculpa, se eu aplico o menos log aqui, eu vou ter de novo o POH. E o POH, nesse caso, vai dar 6. Se eu aplicar o menos log aqui, vai ter, então, vou ficar então com menos log de H3O mais, e isso é igual a 8. O mais importante, verifiquem só, como o valor da constante de ionização da água é 10 a menos 14, se eu somar pH mais POH, isso tem sempre de ser igual a 14. Sempre a 25 graus Celsius. Então, todas as vezes que eu somar pH mais POH, a soma tem que dar 14, a 25 graus Celsius. Então, 4 mais 10, 14. 6 mais 8, 14. Por quê? Porque isso aqui, ó, é 10 a menos 14. Aqui é a mesma coisa que eu aplicar menos log de H3O mais e menos log de OH menos vai ser igual a 14. Isso é o pH mais POH igual a 14. Para reforçar o que eu falei no slide anterior, eu reescrevi aqui a expressão da autoionização da água, o KW, ou produto iônico da água, e o seu valor é 25 graus. E vou aplicar o menos log dos dois lados da equação. Então, quando eu aplico o menos log desse lado, fica menos log de H3O mais vezes OH menos é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 14. Se vocês não se lembram, pela regra dos logs, o log do produto é a mesma coisa que a soma dos logs. Mas aqui, como tem o sinal de menos, a gente aplica o menos em todas as concentrações. Então, fica menos log de H3O mais, menos log de OH menos. Só para melhorar, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Log, por exemplo, de A vezes B. Isso é a mesma coisa que eu escrever log de A mais log de B. Isso aqui é da regra dos logs. Como tem um sinal de menos aqui na frente, então eu troco o sinal de menos dos dois componentes. É o que está escrito aqui. É o que eu escrevi aqui, tá bom? Nessa parte aqui. Muito bem. Vamos lembrar que menos log de H3O mais é a definição de pH. Menos log de OH menos é a definição de POH. E menos log de 1 vezes 10 a menos 14 é a mesma coisa que log de 10 a menos 14. Isso em notação científica se eu escrevo 1 vezes 10 a menos 14 ou 10 a menos 14, estou dizendo a mesma coisa. 1 vezes 10 a menos 9 ou 10 a menos 9 é a mesma coisa. Então, o número 1 multiplicando a base 10 elevada a algum número é simplesmente aquele número. Agora, menos log de 10 a menos 14 é log, ou melhor, log de 10 a menos 14 é menos 14, com o menos que está na frente, 14. Então, reforçando, a 25 graus Celsius, pH mais POH é sempre igual a 14. Porque tudo isso a gente viu aqui a dedução, porque o valor da constante de ionização da água é 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu tenho o produto iônico da água igual a 10 a menos 14, a 25 graus Celsius, e eu não adiciono nem ácido nem base, ou seja, a água na forma pura, eu terei que as concentrações de H3O+, e OH- são iguais a 10 a menos 7 mol por litro. Se isso acontece, eu aplicando o menos log nessas concentrações, eu vou ter que pH é menos log de H3O+, portanto, pH vai ser igual a 7, e POH também, né? Menos log de OH- será igual a 7, ou seja, somando os dois, a gente vai ter 14, como eu mostrei para vocês.
Agora, então, essa aqui é a condição da água na condição neutra, ou seja, em que a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-, água neutra, pH 7. Agora, se eu aumento, por exemplo, a concentração de H3O+, vamos supor para 10 a menos 5, não esqueçam que, como é número negativo, né? O expoente é negativo, então 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 7. Significa, se eu aplicar o log de 10 a menos 5, eu terei pH igual a 5. Ou seja, pHs abaixo de 7 são ácidas. Significa que o meio está ácido, porque a concentração de H3O+ foi aumentada em relação à água pura. A mesma coisa, se eu agora preste atenção, o POH, se eu aumento a concentração de OH-, por exemplo, para 10 a menos 4, coloco base lá dentro, lá no recipiente com água, e aumento essa concentração para 10 a menos 4, eu terei que o POH é igual a 4. Agora, se o POH é igual a 4, o pH é igual a 10, porque os dois, somando os dois, tem que dar 14. Muito bem, nessa condição eu tenho o seguinte, olha, soluções ácidas têm a concentração de H3 maior que a água pura, logo o seu pH é menor que 7. O exemplo que eu dei aqui, quando é 10 a menos 5 e que o pH fica 5. Para soluções básicas, se existe uma concentração de H3 ou mais menor que o da água pura, o seu pH é maior que 7. Porque eu aumentei a concentração de OH- e a concentração de H3O+ ficou menor. Então, aumentar a concentração de OH-, lembrem-se, aqui vai dar POH igual a 4, portanto, o pH é 10. pH acima de 7, a solução é básica. E como a gente viu, para as soluções neutras, o pH é igual a 7, porque as concentrações de H3O+ e OH- são iguais. Isso que eu acabei de falar pode ser visto aqui pela tabela. Então, se eu digo que o pH de uma solução é 3, por exemplo, é a mesma coisa que dizer que o POH é 11, porque a soma dos dois, lembram-se, tem que dar 14. Pode ver que em todos os casos a soma dá 14. Então, pH igual a 4 me diz que uma solução é ácida, mas o POH igual a 10, a mesma coisa, também diz que a solução é ácida. O inverso, se eu tenho um pH igual a 10, eu sei que a solução é básica, e o POH dela é igual a 4, significa que a solução também é básica. Então, essa tabela e essa escala aqui é importante também para mostrar uma coisa para vocês. Muitas pessoas perguntam, já me perguntaram várias vezes, o porquê da escala de pH ser até 14. E não é uma escala aleatória, não surgiu do nada. Surgiu, portanto, o que vocês acabaram de aprender do produto iônico ou da constante de ionização da água a 25 graus Celsius, que diz que o produto iônico da água é igual a 10 a menos 14. Por isso, a escala vai até 14, por causa do valor da constante de ionização da água. Não é uma escala aleatória, ela tem essa razão de ser. Para terminar essa parte introdutória, só falta passar para vocês, então, o conceito de ácidos fortes e ácidos fracos, que é o seguinte: consideram-se ácidos fortes todo aquele ácido que, quando dissolvido em água, ele se ioniza 100%. Ou seja, eu coloco 1 mol por litro, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro desse ácido em água. Ele vai se ionizar completamente e eu terei 1 mol por litro de H3O+ e 1 mol por litro de X-. E 1 mol por litro de X-. Isso é considerado ácido forte 100% ionizável. Agora, ácidos fracos, isso não acontece. Eu posso ter 1 mol por litro desse ácido da forma molecular e quanto que vai ionizar? Apenas 0,01 mol por litro, eu vou ter de H3O+, e 0,01 mol por litro de X-. Mol por litro, desculpa, de X-.
Isso significa que apenas, aqui nesse caso, apenas 1%, 0,1% se ionizou. Aqui 100%. Então, o quanto um ácido é forte ou fraco é o quanto ele se ioniza em água. A gente vai ver que para ácidos fortes, para a gente calcular o pH, já que a gente conhece a concentração de H3 ou mais, é só aplicar a fórmula de pH é menos log de H3 ou mais. Enquanto para ácidos fracos, a gente vai ter que encontrar a concentração de equilíbrio. Vejam que aqui é uma seta única, porque ácidos fortes, quando se ionizam, não é uma reação reversível. Já para ácidos fracos, é um equilíbrio químico, é uma reação reversível. Então, vocês precisam guardar os 6 ácidos que são considerados fortes, são só 6 de todos os conhecidos, são apenas 6, e são esses aqui, ó. Deixa eu apagar, porque né, era para ser um círculo. Então, aqui, 6, que são ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido perclórico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, são só esses 6 ácidos que são considerados fortes. Todos os outros são considerados fracos, ou de médio para fracos. Esses aqui, a gente calcula o pH direto. A gente já tem o valor da concentração que vamos dissolver do ácido em água, já é o valor da concentração de H3O+, que vai ser produzido. Já temos o valor de pH. Para todos os outros casos, nós teremos que usar a constante de equilíbrio. Para esses, é só calcular diretamente. Então, o que vocês precisam? Guardar estes 6, porque todo o resto são considerados ácidos fracos. Aqui, então, um exemplo do que eu acabei de falar. Como calcular o pH de soluções de ácidos. E esse aqui, estou perguntando se é um ácido forte ou fraco. Ele está naquela lista, ácido perclórico, então ácido forte. Fala assim, qual é o pH de uma solução de ácido perclórico? 0,04 mol por litro. Então, a gente começa escrevendo a equação de ionização do ácido, que é HClO4, o ácido perclórico, reagindo com água. Ele vai doar um próton para a água, vai dar H3O+, mais ClO4-. Como ele é um ácido forte, nós não colocamos a seta de equilíbrio, a dupla seta, né, de equilíbrio, porque essa reação não é reversível. Uma vez ionizado, ele não volta mais a formar o ácido na sua forma molecular. Muito bem, então nós temos que a concentração desse ácido em água vai ser colocada de 0,04 mol por litro, assim ele vai formar 1 mol de H3O+, vai formar 0,04 mol por litro de H3O+, e 0,04 mol por litro de ClO4-. Essa concentração de ClO4- a gente não vai usar para nada no cálculo, e o que nós vamos usar é essa aqui, que é o que nos interessa para calcular o pH, que é o que o exercício pede. Então, pH menos log de H3O+, que é a concentração de H3O+, que é 0,04, menos log disso dá 1,40. Ou seja, a solução é ácida. Vou escrever aqui, solução ácida, pois o pH, né, é menor que 7. Então, a solução é ácida, que é o que está aqui. O HCl é um ácido forte e encontra-se completamente ionizado. Então, é simplesmente aplicar esse valor aqui no log, porque esse valor vai ser sempre o mesmo aqui. 1 mol forma 1 mol, que forma 1 mol. Ok? 1 mol, é 1 para 1 para 1, na verdade, né? Então, é 1 desse, forma 1 desse e 1 desse. Então, o valor que eu tiver aqui, eu vou ter aqui. Tá bom? Para terminar, então, como exercício para presença, eu quero que vocês escrevam a equação de ionização para cada uma dessas espécies e mostre os pares conjugados da reação com água. Então, você vai pegar o ácido perclórico e reagir com água. Esse que a gente acabou de fazer, inclusive. Depois o H2S e assim por diante. Aqui nas bases, o CN, o SO4 2- e reagir com água.
Então, já está dizendo, ó, isso aqui, o item A comporta-se, essas espécies comportam-se como ácidos, e no item B, essas espécies comportam-se como bases. É esse o exercício que eu quero para constar como presença. Obrigada novamente pela atenção e eu vou enviar depois para vocês também a parte 2. Até mais. Tchau, tchau.